Tá certo, tá bom. Então, boa tarde com todos. Hoje vou apresentar o tema relacionado com origens desenvolvimentistas da saúde e da doença, também conhecido como DORA. O DORA, ele tenta explicar esse processo entre a saúde e a doença. Mas vou começar falando sobre a história, como surgiu isso, como poder explicar esse processo da saúde e também o aparecimento de diferentes doenças. Então, em um início, aconteceram os modelos unicausais e modelos multicausais para poder entender o surgimento das doenças. Em relação ao modelo unicausal, podemos ver que ele trata sobre a influência de uma única causa ou variável na determinação da doença. E dentro desse modelo unicausal, podemos encontrar o modelo baseado em crenças, o modelo biométrico. Já o modelo multicausal, ele trata sobre a variedade de variáveis que vão contribuir para esse processo de adoecimento. Dentro dos modelos multicausais, temos o modelo ecológico, o modelo dos determinantes sociais, o modelo biopsicossocial e o modelo da história natural da doença. Então, eu vou falar sobre cada um desses modelos para poder entender como surgiu esse processo e o que agora conhecemos como DOR. No modelo unicausal, o modelo baseado em crenças, no início se pensava que as doenças resultavam de forças ou espíritos. E quem eram os encarregados de curar esse tipo de doenças que apareciam? Eram os curandeiros, eram os sacerdotes. No entanto, esse modelo baseado em crenças tinha suas limitações. E quais eram essas? Que impediam o avanço cognitivo e também o avanço científico do homem. Também temos dentro dos modelos unicausais o modelo biomédico, que ele enfoca principalmente os aspectos biológicos e físicos da doença e da saúde. No entanto, também esse modelo biomédico, ele ignora os aspectos psicossociais, culturais e ambientais em que o indivíduo está inserido. Esse modelo biomédico, até atualmente, ele é usado pelos médicos, pela medicina, já que até agora podemos observar que o diagnóstico de doenças, ele se baseia em aspectos tanto biológicos e também como físicos. Continuando com os modelos multicausais, temos o modelo ecológico. O que trata esse modelo ecológico? Ele propõe que a saúde e a doença resultam da interação entre agentes, como hospedeiro, ambiente, e isso investiga as relações dos fatores causais entre si e as relações diretas com o efeito que causaria essa interação, tanto do agente, do hospedeiro e do meio ambiente. Seguinte modelo multicausal. Poderia dizer que esse modelo multicausal dos determinantes sociais da saúde é um dos modelos mais importantes em relação a todos esses modelos, tanto unicausal como multicausal. O modelo dos determinantes sociais, ele procura caracterizar a saúde e a doença como componentes integrados às condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionados com quem? Com sua situação de saúde. Então, vocês podem observar aqui na imagem, no gráfico, que na parte mais interna observamos que seriam os fatores intrínsecos daquele indivíduo, que seriam idade, sexo e fatores hereditários. No entanto, o que traz esse modelo dos determinantes sociais? Que fatores externos que podemos ver nas camadas mais externas desse gráfico, como, por exemplo, o estilo de vida dos indivíduos, as redes sociais e comunitárias em que esses indivíduos estão inseridos, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais, como, por exemplo, produção agrícola e dos alimentos, educação, ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho, desemprego, água e esgoto, serviços sociais de saúde e habitação,
todos esses fatores externos também estariam relacionados com o quê? Com o surgimento de doenças e não apenas as características intrínsecas do próprio indivíduo. Continuando com os modelos multicausais, temos o modelo biopsicossocial. Então, vocês podem observar que no início era uma crença, quem curava era o sacerdote, que era a doença causada por espíritos. Depois vem aqui já a parte biológica, para poder demonstrar quais seriam as causas das doenças. Depois somamos que os fatores, a interação entre fatores, e depois vemos tanto os fatores intrínsecos como extrínsecos. No tanto, no modelo biopsicossocial, ele já traz que um componente psicológico, também sendo como causante do surgimento de diferentes doenças. E esse modelo biopsicossocial, ele adota uma abordagem mais holística, para entender a saúde, reconhecendo que a saúde e a doença são influenciadas por uma variedade de fatores que estão interligados. Então, no início tínhamos visto fatores biológicos. Dentro desses fatores biológicos está tanto a genética do indivíduo, a fisiologia daquele indivíduo, fatores sociais, como vimos também no outro modelo multicausal, que está a educação, renda, acesso à saúde, moradia e condições de trabalho. Mas, no entanto, nesse observamos o quê? O fator psicológico, ou seja, as emoções, os pensamentos, o comportamento, eles também podem ser a causa de quê? Do surgimento de doenças. Também temos dentro do modelo multicausal o modelo da história natural da doença, que até atualmente também é usado, sobretudo nos estudos epidemiológicos. E ele descreve a progressão típica de uma doença em uma população, desde sua origem até a sua resolução, incluindo os estágios de pré-patogênicos, patogênicos e de incapacidade. Aí vocês no gráfico podem observar o período pré-patogênese, que tem a interação entre agente, hospedeiro e ambiente, que vimos também um dos modelos multicausais, a fase de suscetibilidade. Depois temos a fase patogênese pré-clínica, que acontecem as alterações precoces. Depois surge a fase clínica, a doença já aparece, e temos também a doença no estágio avançado, e a fase residual, que seria a convalescência, que pode levar o indivíduo à morte. Então, esse modelo da história natural da doença, ele nos ajuda aqui a determinar a causa daquela doença e poder acompanhar o surgimento daquela doença e propor um possível tratamento para essa doença. Uma vez que foi colocado esses conceitos, essas causas que poderiam levar à doença, também é importante entender o que seria a genética e a epigenética nesse surgimento das doenças. Então, a genética, desde a visão clássica da reprodução sexuada, ela tem o papel de que os gametas, tanto masculino como feminino, vão contribuir para quê? Para uma constituição cromossômica ploide, para a geração de um cigoto diploide, cujo estado de saúde está relacionado principalmente com o quê? Com a presença de uma composição cromossômica e genética normal. Então, na primeira imagem, vocês podem observar que aí estão ambas gametas, tanto masculina como feminina, ambas formadas por quê? Por 23 cromossomos, formando um indivíduo com 46 cromossomos. No entanto, surge o conceito da epigenética, que essa reprodução humana envolve um conceito novo, ou seja, que essas gametas são portadoras de quê? De memória do estilo de vida paterno-materno, na forma de quê? De modificações epigenéticas que podem ser transmitidas à prole e afetar a quê? A suscetibilidade e o desenvolvimento de doenças de início precoce ou tardio. Então, na segunda imagem, vocês podem observar que apenas desde o ponto de vista da epigenética, não é apenas a junção de duas gametas que formam um indivíduo.
Só que essas gametas, elas trazem impressões de quê? Do estilo de vida, como por exemplo, se aquela mulher, aquele indivíduo, ele consumia bebidas alcoólicas, se consumia cigarro, se não realizava atividade física, todos esses fatores também vão estar impregnados que naquelas gametas. E isso podem afetar quem? Na formação desse novo indivíduo e fazem que esse indivíduo ele seja mais suscetível ao desenvolvimento de doenças, seja que apareçam cedo ou seja que elas apareçam a longo prazo, como por exemplo na vida adulta. Então, o que seria essa epigenética? É o estudo das alterações hereditárias e estáveis na expressão gênica que ocorrem por meio de alterações no cromossomo e não na sequência de DNA. Apesar de não alterarem diretamente a sequência do DNA, os mecanismos epigenéticos, eles podem regular a expressão genética através de quê? De modificações químicas nas bases do DNA e também alterações na superestrutura cromossômica na qual o DNA está empacotado. Então, na imagem vocês podem observar o quê? Que essa epigenética, ela pode causar que modificações nas histonas, que são proteínas que vão compor essa estrutura cromossômica. Também essas modificações podem alterar a metilação do DNA. O que é essa metilação? No DNA, nas bases nitrogenadas, acontece na metilação, sobretudo da guanina e da cistina. Isso vai causar que alterações genéticas no indivíduo. E também temos a regulação através do microRNA, que essas seriam as alterações epigenéticas principalmente, as modificações das histonas, a metilação do DNA e a regulação do microRNA. Isso pode ser traduzido, por exemplo, atualmente incluso tem testes genéticos que são para determinar o quê? Se algum indivíduo tem um polimorfismo, isso o que significa? Aquelas doenças recessivas, ou seja, que esse indivíduo ele é suscetível a desenvolver na vida adulta. E essa epigenética trabalharia em quê? Modulando a expressão dessas doenças, como, por exemplo, através de certos alimentos, que teriam esse efeito antioxidante, esse efeito protetor, através da atividade física, e aí poderíamos, através da epigenética, mudar e evitar a expressão de doenças. Mas também precisamos conhecer o que seria o genótipo. O genótipo refere-se à composição genética de um organismo e ele determina que as características hereditárias de um organismo, incluindo características físicas, bioquímicas e funcionais. E o que seria um fenótipo? É o produto da interação entre genes e entre o genótipo e o ambiente. São as características observáveis de um indivíduo. Como, por exemplo, quando tem a junção das duas gametas, do ovo e do espermatozoide, cada um carrega quem? Sua informação genética, e aquele indivíduo, por exemplo, pode ter cor dos olhos do pai, que seria o fenótipo que estamos observando. A cor, por exemplo, do cabelo da mãe, que seria o fenótipo, seria todas aquelas características que podemos observar. Mas isso não significa que no genótipo, ou seja, nos genes, estão gravados as outras características dos pais que não são expressas, que não podemos observar. Também temos a plasticidade fenotípica. O que seria essa plasticidade? É a capacidade de um genótipo de produzir fenótipos diferentes quando expostos a diferentes condições ambientais. Então, vocês podem observar que apenas não é a herança, sino também que o fator ambiental pode mudar a expressão desses genes, ou seja, pode mudar o fenótipo. Na imagem, podemos observar na parte de baixo as condições meioambientais
e na parte superior podemos observar o fenótipo. No gráfico A, seria um indivíduo no plástico, ou seja, seria aquele indivíduo que, de acordo às condições ambientais, ele não muda a sua trajetória de desenvolvimento. Já no gráfico B, por exemplo, podemos observar a adaptação, a plasticidade adaptativa, que aquele indivíduo, ele consegue se adaptar às condições. Como, por exemplo, um indivíduo que foi gerado em uma mãe com desnutrição. Aquele indivíduo, ele não morre, ele se adapta às condições, por exemplo, de baixos nutrientes, de desnutrição da mãe, e consegue sobreviver. Sempre que, mas vamos observar mais na frente, que essas adaptações podem comprometer a formação e funcionamento de diferentes órgãos e tecidos, e que lá na frente pode ser traduzido como o quê? Como doenças. Já no gráfico C, no terceiro, podemos observar que aquele indivíduo que não consegue se adaptar, ou seja, não apresenta uma plasticidade. Então, voltando para o exemplo daquele indivíduo que foi gerado uma mãe com desnutrição, seria aquele indivíduo que não conseguiu se adaptar a essa desnutrição e morreria e não conseguiria nascer. Também essa plasticidade fenotípica, ela pode estar inserida em diferentes ambientes, como, por exemplo, na parte imunológica, na parte morfológica, na parte fisiológica, no funcionamento neural, tanto do sistema nervoso central como periférico. Também essa plasticidade fenotípica pode ter efeito na parte cognitiva, cultural e também na parte comportamental dos indivíduos. Uma vez entendido o que seria essa plasticidade fenotípica, precisamos saber em que momento ela acontece. Então, se diz que a plasticidade fenotípica acontece no início da vida. Mas por que no início da vida? Porque um período crítico do desenvolvimento é um período sensível e crítico que está mais suscetível às mudanças meioambientais e também ao estilo de vida da mãe durante esse período do início da vida. Em relação à plasticidade do desenvolvimento, é a capacidade de indivíduos geneticamente semelhantes de produzir fenótipos substancialmente diferentes, dependendo das condições ambientais durante o início da vida. Então, no slide anterior, o Doha, ele trazia que todas as alterações que acontecem na vida adulta estariam relacionados com todos os insultos ambientais, seja nutricionais, seja de poluição, que acontecem nesse início da vida, que seria a gestação e a lactação. No entanto, na plasticidade do desenvolvimento, ele já fala que também os insultos, as alterações que acontecem no período pré-concepção, reimplantação, implantação, desenvolvimento da placenta, na organogênese, que seria o período pré-natal, e também durante o período pós-natal, que seria onde acontece o máximo crescimento da criança, o período após o parto, o nascimento, o aleitamento e após o aleitamento. Então, já na plasticidade do desenvolvimento, esse conceito se amplia, que não apenas durante a gestação e durante o início da vida seria esse período crítico, sino que também ele já traz que antes da concepção, ou seja, o estilo de vida que faz essa mãe, esse pai, também vão ser predominantes de quê? Da formação desse indivíduo e das doenças que esse indivíduo pode trazer, tanto a curto como a longo prazo. Então, também para a construção do Doha, surgiram diferentes cientistas que eles aportaram com suas hipóteses para poder entender esse processo de saúde e de doença. Então, temos a hipótese do genótipo poupador, criada por o geneticista estadunidense
James Van Uriani, que seu trabalho foi fundamental no desenvolvimento da genética humana como campo de pesquisa nos Estados Unidos. Em 1960, ele desenvolveu a hipótese do genótipo poupador. O que seria essa hipótese do genótipo poupador? Em que determinadas populações, foi observado, apresentavam maior propensão à resistência insulínica, tanto por seleção quanto por aspectos genéticos. E uma mutação aleatória levaria à resistência à insulina, podendo ser atrativa e benéfica para aqueles indivíduos expostos a ambientes com escassez alimentar. Lembram que tinha falado sobre a plasticidade fenotípica e a plasticidade adaptativa, ou seja, que aquele indivíduo que é gerado em um ambiente restrito, ele se adapta e não morre, mas se adapta. E essas adaptações podem ser traduzidas logo como como doenças. Nesse caso, originando seleção natural desses indivíduos com a consequente transmissão dos caracteres para as gerações seguintes. Então, essa hipótese do genótipo poupador, ele também traz que todas aquelas alterações que aconteceram naquele indivíduo e que ficaram permeadas naquele indivíduo, ele também vai ser capaz de quê? De transmitir para as futuras gerações. No entanto, evidências atuais sobre a interação entre gene e ambiente demonstram que efeitos puramente genéticos e independentes do meio não têm uma correlação biológica verdadeira. Exatamente o que vimos, que apenas não é a parte genética, sino também a parte ambiental, que aí entraria essa epigenética, ou seja, alimentação, atividade física e todos os fatores ambientais, também como causadores de doenças na vida adulta. Também, continuando com a hipótese do genótipo poupador, aqui temos um exemplo que é a fome holandesa. Durante a fome holandesa, que foram aquelas mulheres que não tiveram acesso à alimentação, que tiveram desnutrição como consequência da guerra, aí foi realizado um estudo em 3.000 jovens de 19 anos expostos à fome holandesa nos anos de 1944 e 1945. Ou seja, foram estudados aqueles jovens, filhos daquelas mães que sofreram a desnutrição durante a fome holandesa. E eles, esses filhos, essas mães que foram acometidas pela desnutrição, foram examinados a ingressar no exército. E aí foi testada a hipótese que a nutrição pré-natal e pós-natal imediata determinaram a obesidade. Então, já estamos observando aqui, nessa hipótese do genótipo poupador, que os fatores ambientais que aquele embrião, que aquele feto foi exposto durante o período de gestação e durante a primeira infância imediata, foram causas de quê? De obesidade na vida adulta. Então, já vemos o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis provocadas por quê? Pelos acontecimentos que surgiram durante esse período crítico do desenvolvimento. Se expostos à fome durante o último trimestre da gestação e primeiros meses de vida, o grupo praticamente não apresentava obesidade. No entanto, se expostos à fome na primeira metade da gestação, apresentavam altos níveis de obesidade. Então, vocês podem observar aqui que esse período crítico do desenvolvimento, ou seja, essas fases iniciais do desenvolvimento da gestação, é mais sensível a esses insultos ambientais. Então, por isso, aqueles que foram expostos na primeira metade, ou seja, logo no início da gestação, apresentaram o quê? Obesidade na vida adulta. Também outro científico muito importante, que foi Barker, que ele surgiu com a hipótese de Barker e a teoria do desenvolvimento fetal. É uma teoria proposta por David Barker na década de 1980.
para explicar as origens do risco de doenças crônicas na vida adulta. Então, vocês veem que já se vai relacionando, Niels, ele já traz essa parte dos insultos nutricionais no período inicial da vida, e que isso pode causar doenças. E Barker já traz essa relação mais elaborada, essa hipótese de Barker, para dizer exatamente que todas aquelas alterações que acontecem no início da vida podem ser consequência de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta. Esta hipótese sugere que eventos ocorridos durante o período fetal e infantil têm um impacto significativo na saúde e no desenvolvimento ao longo da vida. Se baseia em estudos epidemiológicos, como por exemplo da Inglaterra, que mostraram associações entre baixo peso ao nascer e maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e outras condições crônicas na vida adulta. Nesse gráfico, podemos observar a correlação entre as taxas de mortalidade infantil e certas classes de mortes adultas na vida adulta, bem como uma associação entre o peso a nascer e as taxas de morte adulta por doenças isquêmicas do coração. Então, podemos observar no gráfico que a morte infantil, tá certo? Ela diminui, mas tem que o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, que aqui vemos hipertensão, diabetes, doenças coronoarteriais, e que essas estariam relacionadas com quem? Com baixo peso. Então, aquele indivíduo, tá certo? Que foram submetidos aqui à desnutrição durante o período crítico do desenvolvimento, eles se adaptam, eles sobrevivem, mas à custa de quem? Com baixo peso, e durante a vida adulta, eles vão desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. E aqui temos a mortalidade também infantil, que seriam aqueles indivíduos que também vimos, aqueles que não se adaptariam, eles não chegariam a nascer, mas aqueles que conseguem nascer e que têm aquele baixo peso, eles, durante a vida adulta, teriam essas doenças crônicas não transmissíveis. Também a hipótese de Barker, ela traz a teoria da origem fetal relacionado com o desenvolvimento de doenças na vida adulta, em que a gestação tem impactos significativos nos resultados de saúde e bem-estar do desenvolvimento de um indivíduo, desde a infância até a idade adulta. E Barker sugere que os fetos aprendem a se adaptar ao ambiente em que esperam entrar uma vez fora do útero. Aqui temos o trabalho de Barker, em que aqui ele relaciona a nutrição fetal com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares na vida adulta. E que essa malnutrição materna, restrita aqui em macronutrientes, micronutrientes, a falta de nutrientes essenciais seria a causa de quê? A causa da desnutrição intrauterina, e essa desnutrição intrauterina, esses bebês nasceriam com baixo peso, e durante a vida surgiriam as doenças crônicas não transmissíveis, nesse caso aqui, como Barker demonstrou, o surgimento de doenças cardiovasculares na vida adulta, como consequência dessa desnutrição intrauterina. Nós também temos que Hales e Barker propuseram a hipótese do fenótipo poupador. E que seria essa hipótese? Propõe que as ações epidemiológicas entre o baixo crescimento fetal e infantil e o subsequente desenvolvimento de diabetes tipo 2 e síndrome metabólica resultam dos efeitos da malnutrição no início da vida, que produz alterações permanentes no metabolismo da glicose e insulina.
Então, podemos observar aqui no primeiro gráfico, baixo peso ao nascer, e aqui podemos observar que a intolerância à glicose e o surgimento de diabetes tipo 2. Então, enquanto mais baixo é o peso desse indivíduo ao nascer, maior a intolerância à insulina e maior intolerância à glicose e maior o risco de quê? De desenvolver diabetes. Enquanto o indivíduo nasce com peso melhor, ele tem menor risco de quê? De desenvolver intolerância à glicose e tem menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. Também ele observou que aqueles bebês, aquelas crianças que nasciam com baixo peso, tinham maiores chances de desenvolver síndrome metabólica em relação àquelas que tinham melhor peso ao nascer. Também podemos observar nesse gráfico da hipótese do fenótipo poupador a má desnutrição materna e também outras alterações placentárias causariam o quê? Uma malnutrição fetal. Por quê? Por falta, como vimos, de macronutrientes, micronutrientes e também de aminoácidos essenciais. Isso causaria o quê? Uma baixa produção de quê? De células beta e também um baixo crescimento fetal. Isso seria durante quê? O período da gestação, da formação daquele feto, e esse feto já nasce com quê? Com uma baixa quantidade de células beta formadoras de quê? De insulina. Também durante a infância, esse feto, tá certo? Durante a infância, essa criança também sofre com malnutrição. E também isso contribuiria aqui a uma menor quantidade de células beta que na vida adulta. E, portanto, na vida adulta vamos ter o quê? Um indivíduo com resistência à insulina e um indivíduo com quê? Com diabetes. Por quê? Durante seu período de formação, que tínhamos falado no início, sobre a adaptação. Aquele indivíduo, ele não morreu. Aquele indivíduo se adaptou durante o período fetal à má nutrição materna. Ele sobreviveu, mas a custas de quê? A custas, nesse caso, de não ter uma boa formação de células beta no pâncreas. E esse indivíduo também, durante a infância, ele esteve exposto à malnutrição e isso também contribuiu aqui a uma redução na formação dessas células beta no pâncreas, portanto, aquele indivíduo, ele não consegue, tá certo? Não consegue dar conta, por exemplo, aquela exposição a alimentos. Então, aquele indivíduo, se ele tiver uma exposição maior a alimentos na vida adulta, ele não consegue dar conta dessa insulina e aí apareceria a diabetes. E também temos aqui o surgimento de outras doenças, também aqui temos, por exemplo, hipertensão, e que causaria aí a síndrome metabólica. Então, aquele indivíduo, ele se forma, ele nasce, mas com deficiências fisiológicas, também anatômicas, estruturais, e que na vida adulta são traduzidas em quê? Na presença de distúrbios metabólicos, como a síndrome metabólica. Também temos aqui mães que foram afetadas com um crescimento inadequado, que foram expostas a uma má nutrição, que também tiveram durante tanto a gestação, por exemplo, uma hiperglicemia, mas que tiveram alterações placentárias, todos esses fatores que podem ter acontecido durante o período crítico do desenvolvimento naquela mãe, vão causar o quê? Alterações naquele feto, naquele desenvolvimento. E, por exemplo, aqui temos também a desnutrição, a malnutrição. E essas mudanças afetariam quê?
o crescimento, o metabolismo e também alterações cardiovasculares. Na imagem anterior, tínhamos visto apenas que alteração no pâncreas, com diminuição da formação de células beta e produzindo na vida adulta uma resistência à insulina. No entanto, não apenas o pâncreas seria um órgão afetado, também temos que os rins, podendo levar na vida adulta à falência dos rins ou também ao desenvolvimento de hipertensão. Também temos outros tecidos muito importantes a nível metabólico, como o músculo, temos o fígado, tecido adiposo, que também podem estar relacionados com a resistência à insulina. E também temos aqui, a nível do sistema nervoso central, alterações no hipotálamo, na pituitária e na adrenal, e que teriam também alterações em quê? Tanto na resistência à insulina, como também a distúrbios a nível do sistema nervoso central. E que tudo isso pode levar aqui ao surgimento da síndrome metabólica. Também temos que foi proposta a programação fetal. E o que seria essa programação fetal? Geralmente, eventos no início da vida podem influenciar a longo prazo a indução de lesão ou desenvolvimento prejudicado de uma estrutura somática, resultante de um estímulo ou insulto durante um período crítico. Como vimos, o período crítico seria esse período inicial da vida, a gestação, lactação e a primeira infância. Configuração fisiológica por um estímulo precoce, insulto em um período crítico, com consequências de longo prazo para a função. O estímulo de programação só exerce efeitos a prazo quando aplicado num período crítico ou sensível. E como vimos, qual é esse período crítico ou sensível? Seria no início da vida do indivíduo. Então, podemos ver que todas essas teorias, desde os modelos unicausais, multicausais, tanto o fenótipo poupador, a indução metabólica, a plasticidade fenotípica, a plasticidade do desenvolvimento, a epigenética, todos esses conceitos, todas essas teorias, têm ajudado a quem? A poder entender qual é a origem da doença, qual é a origem da saúde e da doença. É essa relação. Portanto, então, surge o DORA, que a história do DORA remonta nos séculos XX, quando os cientistas começaram a investigar a relação entre o ambiente intrauterino e o desenvolvimento posterior da saúde e da doença. Então, como vimos na época dos anos 60, com Niels, nos anos 80, com Barker, esses cientistas, eles já tiveram essa preocupação de relacionar o que acontecia no ambiente intrauterino e o surgimento de doenças na vida adulta. O conceito formado DORA começou a emergir nas décadas de 1980 a 1990. Então, o conceito do DORA se baseia em quê? Na hipótese que fatores ambientais maternos de crescimento e desenvolvimento fetal infantil, atuando no início da vida, no momento da concepção e ou durante a vida fetal, infância e primeira infância, tem efeitos profundos sobre a vulnerabilidade a doenças mais tarde na vida. No entanto, atualmente, o DORA, ele tem ampliado o seu conceito. Ele apenas agora não fala que só seria naquele período inicial da vida, sino que esse indivíduo ainda teria essa plasticidade, obviamente, em menor proporção, mas ainda esse indivíduo teria essa plasticidade e essa susceptibilidade ao meio ambiente e que poderia desenvolver doenças. Então, temos a nível da pré-concepção. Quais seriam esses fatores que podem determinar esse processo de saúde e de doença? A fome, a ingestão alimentar inadequada, a exposição à pobreza, o saneamento ambiental, o estresse, a poluição, drogas, medicamentos, nível de atividade física,
o índice de massa corporal com que essa mulher começa, se ela começa com índice de massa corporal de desnutrição, de sobrepeso, de obesidade, como isso pode influenciar na formação de um novo indivíduo. Também a Doha traz o quê? As alterações que podem causar durante a gestação. Temos aqui saúde materna placentária, então já traz também essa saúde, tá certo? Não apenas dos fatores ambientais que podem trazer durante esse período de gestação, mas também já traz, por exemplo, a saúde dessa placenta, a nutrição do feto, como seria essa função endócrina, como essa função endócrina pode ter efeito, também oxigênio, se esse bebê no momento do nascimento vai ter a quantidade certa de oxigênio durante a formação também. Também a restrição do crescimento uterino, baixo peso a nascer. E temos também aqui a infância, aí como a amamentação dessa criança foi exposta à amamentação, não foi exposta à amamentação, todos esses fatores podem estar relacionados com o surgimento de doenças na vida adulta e na adolescência. Retardo no crescimento, crescimento acelerado, que está relacionado também com fenótipo poupador, ou seja, aquela criança que nasceu com baixo peso, durante a adolescência tem a disponibilidade de maior quantidade de alimentos, e aí se dá esse efeito que se chama catch-up, ou seja, que aquela criança que tinha baixo peso quando era criança, mas na adolescência, ela como tem mais alimentos, consome mais alimentos, tentando compensar aquele déficit que teve durante a infância, e podem surgir aqueles adolescentes, como por exemplo, com obesidade. Também traz o que? A microbiota, que antigamente não falava o conceito do Doha, mas agora a importância dessa microbiota, que também está relacionado com múltiplos surgimentos de doenças, também essa relação de microbiota com o eixo cérebro também com o surgimento incluso de obesidade, e também durante a vida adulta. Então, o Doha apenas não se baseia atualmente nesse período inicial da vida que vimos, que no início se falava apenas durante a gestação. O Doha já fala sobre essa pré-concepção e que também aquele indivíduo adulto ainda tem uma certa plasticidade e que os fatores ambientais, esse estilo de vida também podem causar doenças nesse indivíduo adulto. Dentro do indivíduo adulto temos a composição corporal, a presença de doenças cardiovasculares, de diabetes, hipertensão, doenças hepáticas, dislipidemia, como está a reprodução daquele indivíduo, se também pode estar afetada. E também trazendo aqui sobre esse ambiente que os pais estão inseridos e que podem trazer respostas imediatas e que também podem trazer respostas adaptativas. Então, o estilo de vida, aí vemos também o consumo energético, tá certo? Daqueles pais, tá certo? Se um consumo energético, como vemos, por exemplo, baixo, isso pode trazer o quê? Filhos com baixo peso ao nascer. E que durante a vida adulta pode trazer o quê? Um retardo do crescimento e também respostas adaptativas, ou seja, aquele indivíduo, ele estocaria sua energia, por quê? Porque ele esteve privado durante esse período crítico de desenvolvimento, no início da vida, ele se adaptou a essa disponibilidade baixa de nutrientes, mas em algum momento da vida ele pode estar inserido ou pode estar exposto a quê? A uma dieta, por exemplo, alta em gordura, a uma sobrenutrição, e isso pode trazer riscos a quê? Riscos ao desenvolvimento de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer na vida adulta. Então, aqui estaria relacionado com a hipótese do fenótipo poupador e também, como vimos, a resposta da plasticidade adaptativa. E todos esses estilos de vida, essas modificações, esse ambiente em que esses pais estão inseridos,
essas gametas, como vimos no início, trazeria alterações nessas gametas, ou seja, a epigenética, e essas impressões epigenéticas nessas gametas trazeriam alterações tanto na criança, no adulto, e quando esse adulto chegasse à velhice. Também temos aqui quando o indivíduo está exposto ao quê? A contaminação ambiental, por exemplo, agrotóxicos, poluição, também as embalagens plásticas, e tudo isso o quê? Esse ambiente contaminado trazeria o quê? Alterações a diferentes tecidos e órgãos. E isso pode quê? Trazer também quê? Alterações no desenvolvimento. Uma vez mais, vemos o quê? Que os fatores ambientais podem estar inseridos em quê? No surgimento de doenças na vida adulta. E aqui vemos, nesse gráfico daqui, a epigenética, que seria a metilação do DNA. Também temos aí as histonas e o microRNA, causando o quê? Na vida adulta, o surgimento de doenças como a obesidade. Mas não apenas essa obesidade afetaria aqui a estruturas como tecido adiposo, também o funcionamento do fígado, temos do coração, do músculo, do sistema nervoso e de outros órgãos. Nesse gráfico, podemos observar que a plasticidade e exposição ao ambiente. Então, no início da vida, esse indivíduo é mais plástico, ou seja, mais suscetível, mas não significa que na vida adulta aquele indivíduo tenha uma plasticidade. Então, podemos observar que no início da vida aquele indivíduo é mais plástico e temos aqui o surgimento do que? Da exposição ao meio ambiente. E aqui temos a indução epigenética, que pode afetar o fenótipo, e a relação do ambiente, que podem trazer indivíduos saudáveis ou surgimento de doenças. Temos aqui mudança do crescimento, alterações na reprodução, alterações na função cardiovascular, alterações na composição corporal, no metabolismo, no apetite daquele indivíduo, as preferências alimentares, o comportamento, função neural, também a resposta ao estresse e a longevidade daquele indivíduo. Então, o Doha, ele tem tentado explicar esse surgimento das doenças através de estudos, tanto estudos observacionais como estudos experimentais. E dentre esses, as variáveis de interesse do Doha, temos a nutrição, como, por exemplo, estudando o desenvolvimento e maturação do sistema nervoso, as doenças crônicas não transmissíveis. Também outra das variáveis de estudo do Doha, temos o estresse, relacionado com as desordens mentais de comportamento e desenvolvimento, e também a exposição a drogas e agentes tóxicos, que estariam relacionados no desenvolvimento de doenças, de morbidade e de mortalidade. E aqui podemos observar nesse gráfico, tá certo? Aqui, as alterações que acontecem nessa mãe. Aqui já observamos o quê? Uma mãe com obesidade, diferente do que observamos no início do Doha, que eram aquelas mães nutridas, mas aqui já observamos o quê? Que podemos ver atualmente, aquelas mães que têm obesidade. Essa obesidade causaria aqui um aumento de cortisol. Então, aquele feto, ele estaria exposto aqui a um ambiente aumentado em cortisol. E esse cortisol estaria aqui relacionado com o desenvolvimento do sistema nervoso do cérebro. E esse aumento desse cortisol poderia ser consequência de quê? De aumento de massa adiposa e aumento corporal. Então, levando aqui a complicações obstétricas, alterações cerebrais, déficits comportamentais,
redução cognitiva e funções emocionais. Então, o Doha traz agora esses estudos do efeito de uma alimentação excessiva e essa obesidade, como pode afetar o desenvolvimento do indivíduo. E relacionado com o quê? Com alterações neurológicas que aquele indivíduo pode estar depois com déficit, pode apresentar déficit incluso cognitivos ou emocionais. Isso no recém-nascido. E na criança, pode trazer depois na criança, como consequência dessa obesidade materna, disfunções comportamentais, alterações cognitivas, desregulação emocional, disfunções metabólicas e alterações cerebrais. Isso observaríamos aqui a longo efeito e também depois no seguinte gráfico vamos observar que também pode trazer alterações na vida adulta. Aqui também podemos observar outro fator, que seria, por exemplo, a inflamação. Então, também uma dieta rica em gordura, como, por exemplo, em gorduras saturadas, uma mãe obesa, ela é propensa aqui a formar um ambiente pró-inflamatório, um ambiente rico em citocinas. E isso causaria que alteraria também a função do desenvolvimento daquele embrião, daquele feto. Então, aquela placenta também se adapta àquele ambiente pró-inflamatório e causando o quê? Depois, na vida adulta, alterações. Vemos aqui, quando criança, essa criança pode ser mais suscetível a quê? A obesidade, a disfunção, alterações cardiovasculares, também pode ter alterações psiquiátricas a nível do sistema nervoso, alterações também, vemos aqui maior susceptibilidade a desenvolver doenças respiratórias, como asma, como dermatite atópica, e também o surgimento do câncer, e que estaria originado onde? Estaria originado no início da vida, porque essa mãe está exposta, por exemplo, a uma alimentação inflamatória, que depois esse indivíduo na vida adulta é suscetível a desenvolver doenças. Também em relação, temos aqui a obesidade materna, como vimos, a presença de inflamação, aumento do estresse oxidativo, aqui também já traz a desbiose intestinal, tudo isso estaria aqui relacionado com também desordens comportamentais na adolescência. E na vida adulta estaria relacionado com quê? Com disfunções cognitivas e também com depressão. Então, vocês observam que o Doha foi surgindo e no início a desnutrição, e agora mais atualmente pelas mudanças do estilo de vida, a presença da obesidade e como a obesidade pode estar relacionado com o surgimento de novas doenças. Incluso estamos observando aqui o surgimento de doenças que alteram o comportamento, doenças comportamentais e que podem estar à origem no início da vida. Aqui também trazemos o estilo de vida da mãe, tá certo? Aí seria preconcepção. Também traz aqui as alterações que podem ter acontecido com esse pai, como, por exemplo, aqui fala sobre o estresse. Então, já traz essas impressões, como vimos aqui, epigenéticas, dessa gameta tanto do pai como da mãe. E isso pode trazer quê? Um elevado risco a citocinas pró-inflamatórias, um aumento de glucocorticoides, alteração da microbiota materna, que pode levar a quê? A disfunções placentárias, alterações no desenvolvimento do cérebro do feto, alterações epigenéticas, programação adversa entre o eixo hipotálamo, hipófise. E temos aqui que pode levar a quê? A hipóxia cerebral e fetal, baixo peso a nascer, baixo desenvolvimento, crescimento na adolescência,
maior risco de desenvolver alterações cognitivas, motoras e também déficits comportamentais. Então, também pode surgir, pode desenvolver essa criança alterações comportamentais causadas pelas alterações durante esse início da vida. E na vida adulta também, o maior risco a doenças psicológicas, como, por exemplo, neuropsicológicas, como a esquizofrenia ou desordem do espectro. E quais seriam as intervenções, depois de tudo o que foi falado até agora, quais seriam as intervenções? Então, podemos observar que, quanto mais cedo são feitas essas intervenções, menor o risco do desenvolvimento dessas doenças crônicas não transmissíveis, ou como vimos também dessas doenças relacionadas com o sistema nervoso central e relacionadas com o comportamento do indivíduo. E, enquanto mais tardias são feitas essas intervenções, menor será o efeito, ou seja, maior será o risco do aparecimento dessas doenças. Então, temos aqui o surgimento das doenças crônicas não transmissíveis. Aqui temos a mãe, o filho. Aqui já quando criança, quando adolescente, na vida adulta. Então, essa falta de intervenções tardias, fazem que aquele indivíduo seja mais vulnerável, enquanto mais cedo sejam feitas essas intervenções, maiores chances de não desenvolver essas doenças. Então, enquanto mais cedo sejam feitas essas intervenções, menor será o impacto do surgimento dessas doenças. Aqui também falando, semelhante do gráfico anterior, tá certo? Enquanto mais rápido sejam feitas as intervenções, melhor efeito teremos na prevenção dessas doenças. E aqui temos quais seriam essas intervenções. Então, por exemplo, na pré-concepção, será interessante a suplementação materna, como, por exemplo, temos a suplementação do metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, prevenindo que doenças neurológicas, como, por exemplo, a espina bífida, ou mau fechamento do tubo neural. Também o nível de atividade física, também como prevenção, aquele mãe, aquele pai, que realiza na atividade física, também pode estar dentro das terapias de intervenção para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis na prole. Também a saúde mental. Na saúde mental, seria em que ambiente aquela mulher está inserida. Ou seja, aquela mulher que não tenha excesso de estresse. Por quê? Porque o estresse também pode causar um aumento de cortisol. E como vimos, um aumento de cortisol durante o período da gestação, durante esse período crítico do desenvolvimento, pode ser uma das causas de alterações comportamentais, incluso cognitivas, das crianças. Cuidado materno no pré-natal e aleitamento. Bem importante essa parte do cuidado no pré-natal, porque podem ser prevenidas alterações, corrigidas alterações que podem surgir durante esse período pré-natal, podem ser feitas intervenções durante o período pré-natal, e também a importância do aleitamento materno. Sabemos que o aleitamento materno tem uma importante função imunológica, é um alimento completo em nutrientes, e também a parte afetiva, esse vínculo mãe-filho, que também vai ter um efeito de plasticidade, de neuroplasticidade naquele indivíduo. E também temos aqui, o Doha traz intervenções na adolescência, por exemplo, aqui o cuidado da família, a planificação durante esse pré-natal. Temos também aqui, durante a gestação, como vimos, a suplementação do metilfolato, de micronutrientes importantes para o desenvolvimento.
desse efeito, a suplementação de cálcio, o balanço energético e proteico, se necessário a suplementação. Também temos aqui a suplementação de ferro, também muito comum nas gestantes, a anemia gestacional. Aqui também a suplementação de iodo, também muito importante durante a gestação, que essa mãe que não tenha hipotiroidismo, que tenha um aporte adequado de iodo. E também aqui a sessão, o não consumo do tabaco, evitar o consumo do cigarro, já que também seria um fator ambiental que pode trazer consequências a longo prazo na formação daquele indivíduo. E nos neonatos temos aqui o traço, seria no corte do cordão umbilical, temos a iniciação mais cedo desse aleitamento materno, a administração de vitamina K, também a administração de vitamina A nos neonatos. Também temos aqui a mãe canguru, sobretudo naqueles neonatos precoces que nascem antes de tempo. Temos também aqui na infância a importância do aleitamento materno, também complementar o consumo, por exemplo, da vitamina A nessas mães, nas crianças. Temos aqui também a prevenção da suplementação de zinco, também muito importante para a formação do sistema imunológico, e também outros micronutrientes importantes. Aqui também traz a suplementação de ferro, também muito importante e prevalente a anemia em crianças menores de 2 anos. Então, vocês podem observar aqui que a intervenção pode ser feita pré-gestação, durante a gestação, mas também pode ser feita durante a infância, durante a adolescência e também durante a vida adulta. Enquanto mais precoce é feita essa intervenção, melhores serão os efeitos, maior será a prevenção do surgimento dessas doenças crônicas não transmissíveis e também dessas doenças neurológicas comportamentais. Bom, já quase chegando ao final da minha apresentação, então, quais seriam as conclusões do Doha? Que ela nos leva à compreensão da origem das doenças crônicas, nos ajuda a identificar a janela crítica do desenvolvimento, o reconhecimento da importância da saúde intrauterina, a promoção de abordagens preventivas e a integração de disciplinas. Falamos em multifatorial, de trabalhar em equipe e que cada profissional da saúde faz seu papel na prevenção, no cuidado dessa mãe, dessa criança, desse adolescente e desse adulto. E queria convidar para vocês que temos o Doha Brasil. Quem estiver interessado nessa temática, vocês podem fazer na inscrição do Doha Brasil, que são todos os pesquisadores, tem alunos de graduação, de mestrado, doutorado, de pós-doutorado, que se interessam nessa temática, podem fazer parte da comunidade Doha Brasil. Quem está interessado pode entrar na página do Doha Brasil e também formar parte da comunidade fazendo sua inscrição. Também quero trazer aqui que, dentre os membros do Conselho Deliberativo do Doha, está a professora Nelissa, que é a coordenadora da pós-graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, e o professor Raul, também dentro dos membros do Conselho Deliberativo do Doha. E só quero trazer aqui que tanto o professor Raul como a professora Nelissa formam parte da unidade de estudos em nutrição e plasticidade fenotípica, e eles têm desenvolvido muitos trabalhos nessa temática do período crítico do desenvolvimento da plasticidade fenotípica, tentando aportar a ciência sobre os efeitos, os insultos durante esse período crítico do desenvolvimento, e também trazendo propostas como, por exemplo, o uso de vitaminas, como a vitamina B2, o uso de polifenóis, como campiferol, resveratrol,
curcumina, tentando ajudar e minimizar os efeitos dos insultos durante esse período crítico do desenvolvimento. Com isso, encerro minha apresentação e já assim podemos abrir para as perguntas. Muito obrigada. Muito importante. Uma delas, a gente uma noção de forma de na nossa vida, gente, episódio o ambiente, de certa forma, milhões de pessoas em determinados grupos, eu queria para as pessoas que estão caindo e não tive um corte, a gente me trata deles, ou então eu quero ver o que você poderia falar sobre isso. Obrigada, Joaci, pela pergunta. Pois é, Joaci, agora já se fala dessa preconceição tão importante. Então, aquela mulher que está querendo engravidar, que está na idade fértil, então, primeiro seria, se está, por exemplo, com obesidade, tratar essa obesidade, tentar que essa mulher chegue para um sobrepeso ou chegue para uma eutrofia, fazer a suplementação do metilfolato, como falei, tão importante para quê? Para a prevenção dos distúrbios no tubo neural. Também o pai também entra ali fazendo prevenção, que esse pai faça atividade física, que também esse pai faça suplementação, por exemplo, de metilfolato, que o metilfolato também ele melhora, ou não melhora, conserva a estrutura do DNA. Então, é importante que se fale não apenas quando essa mãe já está gestante, sino que durante a pré-concepção, que esse futuro pai, essa futura mãe se preparem para formar esse novo indivíduo. Obrigada, José, pela pergunta. A pergunta acho que é vamos falar. Boa tarde, professora. Boa tarde, Carlos. Eu tinha feito uma pergunta aqui, só que aí depois eu acabei entendendo um pouco. Mas se a senhora puder explicar melhor essa questão dessa conceituação, né? Eu fiquei em dúvida com relação a essa plasticidade fenotípica e a plasticidade de desenvolvimento. Eu não consigo entender muito bem a diferença entre uma e outra. E aquelas hipóteses que a senhora trouxe, né? Hipótese de Baker e o fundador também me ficou um pouco, assim, muito parecidas. Aí depois eu acabei, no final a senhora falou que todas esses conceitos, né? Essas hipóteses, elas meio que formam um conjunto do que seria o Doherty, né? Isso. Eu não sei se eu consegui entender corretamente. Isso. Cada um desses pesquisadores, se poderia dizer que chegaram a um ponto de conhecimento. E esse ponto de conhecimento foi importante para que outro pesquisador venha e se aprofunde. Por isso é que no surgimento do Doherty, vemos que no início era pelo sal, por exemplo, que era a crença, por exemplo, que a doença acontecia por espíritos e quem curava não era o médico, quem curava era o sacerdote, o curandeiro. Mas a ciência foi surgindo, então vieram novos conhecimentos
Então, por exemplo, vemos na época dos anos 60, que a ENIS, ele traz, por exemplo, já a parte genética, mas também a parte ambiental, que durante esse período início da vida pode ser a causa de doenças na vida adulta. Mas ele não traz de uma forma clara. Já Barker, na época dos anos 80, ele já traz de uma forma mais clara nesses estudos a relação do baixo peso, ou seja, da restrição a essa malnutrição durante o período intrauterino e o surgimento, sim, de fato, de doenças cardiovasculares. Então, por isso, nessa construção do Doha, é uma somatória de conhecimentos, e por isso é que falei na parte final que só se pensava no início da vida. Agora, o Doha já traz, por exemplo, que durante toda a nossa vida nós temos uma plasticidade, porque durante toda a nossa vida estamos expostos aqui a fatores ambientais, e isso pode mudar nossa trajetória, ou seja, isso pode mudar a presença ou ausência de doenças. Certo, entendi. Ok. Eu tenho uma outra pergunta, que em certo aspecto vai casar com a pergunta do colega que fez anteriormente. Uhum. Eu percebi que na sua apresentação, a senhora mostrou vários artigos, né? Uhum. As referências, tudinho, enfatizando bastante o impacto das condições maternas, né? No desenvolvimento da criança. Uhum. Tanto do recém-nascido quanto da criança, enfim. Aí eu queria saber, claro que eu acho que até empiricamente falando, eu acredito que o ambiente materno ele vai ser mais crucial, mas eu queria saber se existe, e se existir, em que nível em que nível como eu posso dizer, o pai, no caso, né, vai interferir nessas questões que a senhora falou. Uhum. Então, agora nós encontramos, por exemplo, a nível experimental, estudos que já querem analisar ou analisam o impacto desse meio ambiente, tá certo? Por exemplo, o pai obeso, o pai que tem consumo de bebidas alcoólicas, ao pai que faz uso de cigarro. Como pode isso influenciar? Nos primeiros slides eu tinha colocado aí as gametas, e que essa epigenética vem a ser aqui, as impressões do estilo de vida. E se vemos que nós somos a metade do pai e a metade da mãe, tá certo? Então, seria esse 50%, temos esse 50% de quê? De nosso pai. Então, também esse estilo de vida, também essa carga genética, ou seja, predisposição de doenças ou doenças que o pai tem, nós também vamos levar. Mas também esse ambiente que o pai vai ter durante sua vida, também nós vamos carregar através dessa epigenética. Então, seria esse 50%. Obviamente que, como você mesmo falou, a mãe teria mais efeito, porque a mãe carrega. Então, também vai estar exposto que durante a concepção, durante a lactação. Então, a mãe teria esse efeito durante o filho, mas falando em porcentagem, o pai tem 50% e a mãe tem 50%. O que mudaria é porque a mãe acompanha durante o período do desenvolvimento desse feto e dessa criança. Perfeito. Consegui entender agora um pouco melhor. Eu lembro até de um artigo, eu não vou saber citar agora, mas eu li uma parte do artigo. Só fazendo um comentário, né? Foi um artigo experimental que eu achei muito interessante. Eu gosto muito da parte da nutrição esportiva. E eles estavam justamente avaliando as questões da epigenética. Eles fizeram o seguinte, eles pegaram, acho que foram 4 famílias de ratos ou camundongos, enfim. E aí eles fizeram uma sequência, né? Eles pegaram a família aqui, aí colocaram os pais para fazer atividade física, né? Fazer aquela rodinha lá dele. E aí eles fizeram isso 4 vezes seguidas, e eles também fizeram, por exemplo, só na primeira família e esperaram, né?
Uhum. Talvez e verificava que a cada geração se mantinha a atividade, se as famílias mantivessem a atividade física, a cada geração que nascia, a prole ela tinha uma produção natural. Mesmo que ela não fizesse atividade física, ela tem uma produção natural maior de síntese proteica. A síntese proteica é maior. Enquanto que os outros, que não iam mantendo a atividade física, tinha aquele acréscimo na síntese proteica, só que aí depois ela ia perdendo com o tempo. Muito interessante. E podemos ver o efeito epigenético do ambiente, nesse caso, atividade física, promovendo que saúde, e que também é bem importante isso, que também falei na apresentação, que isso se transmite de geração a geração. Então, assim, o bom, por exemplo, o efeito da atividade física se transmite, mas também o ruim, as doenças também podem ser transmitidas de geração a geração, a susceptibilidade a desenvolver. E se aquele indivíduo, por exemplo, vamos supor, os pais tinham um ambiente obesogênico, o filho nasce com essa predisposição. E se esse filho é inserido num ambiente obesogênico, ele tem maiores chances de desenvolver obesidade. Mas se esse indivíduo que vem de pais obesogênicos, mas se ele é inserido em um ambiente saudável, por exemplo, de alimentação saudável, atividade física, o que acontece? Graças a essa epigenética, ele não desenvolve obesidade. Então, é a importância do ambiente. Que aí também entra nessa questão da plasticidade que a senhora falou. Isso, exatamente. Por isso que somos plásticos até a idade adulta. Então, por isso que não podemos falar que não, já está tudo perdido. Sempre vai ser um bom momento para começar a fazer atividade física, ter uma alimentação adequada, deixar de fumar, tá certo? Porque vamos poder melhorar nossa saúde, prevenir doenças. Tá certo, professor. Obrigado, viu? Que gozou para outras pessoas. Olha aí. Vamos ao próximo. É José Barbosa. Pode fazer sua pergunta, José. Acho que foi Mércia Barbosa, não? É Mércia. Está aqui, Mércia Barbosa. Sim, na realidade, eu queria saber, eu tenho duas perguntas. A gente viu que a Covid-19 ela foi uma epidemia mundial e que uma pandemia, né? E que, de certa forma, provavelmente pode ter alguns efeitos na vida adulta de alguns fetos gerados nesse momento. Já se tem algum estudo que mostre para onde que vai chegar, algo assim, tipo meio que futuro, prevendo? Assim, só vamos conseguir ver isso lá na frente, que a Covid-19 foi 19, 20, então aqueles fetos, aqueles crianças que foram gerados, só vamos ver daqui a uns anos qual é o impacto, por exemplo, já nos indivíduos que tiveram Covid, se relata, por exemplo, alterações na memória. Então, vamos ver se tem um efeito assim. Por enquanto, seria muito recente ter algum efeito, algum indício de que aconteceu com aqueles indivíduos que surgiram, que foram formados durante a Covid. Mas, muito provavelmente, lá na frente, vamos ver quais seriam esse impacto na saúde. Mas, assim, que eu saiba, atualmente não tenho noção, não tenho ideia, mas muito provavelmente, com certeza, vão surgir estudos que avaliem esse impacto nas gerações daqueles pais e mães que foram acometidos pela Covid. Sim, sim. E a outra pergunta é sobre, hoje a gente está na era da depressão, né? Na era do século. Depressão, ansiedade, e isso já os indivíduos adultos. Tem-se algum estudo que mostra qual fator ou ambiental, ou por conta de alimentação, ou por conta de estilo de vida, de por que a gente tem tantos casos de pessoas com depressão e ansiedade? Tem estudos, tem estudos que relatam, por exemplo, mostrar que o ambiente oxigênico, ele aumenta o quê?
aumenta a produção de cortisol e também de citocinas inflamatórias, e que isso poderia estar relacionado com o surgimento de distúrbios da vida adulta. E o autismo? O motivo é porque Não, e o autismo, tem algum? também estariam aí relacionados, por exemplo, aos distúrbios comportamentais. Incluso tem alguns estudos, por exemplo, que relatam o uso de alguns nutrientes, alguns alimentos, incluso, por exemplo, de adoçantes, mudando essa microbiota intestinal durante a gestação, mudando a microbiota dessa mãe, e que isso também poderia modificar, por exemplo, a função, a estrutura cerebral daquelas crianças, poderia ser também um dos motivos, por exemplo, do espectro autista. Mas, assim, não podemos dizer, a ciência vai ser isso, mas tem estudos que mostram que, por exemplo, um aumento desse cortisol, um aumento do estresse ambiental, estresse no trabalho, uma dieta obesogênica, uma dieta que cause inflamação, isso pode causar alterações na formação cerebral. Isso pode estar como consequência distúrbios comportamentais, depressão, ansiedade, ou até mesmo o espectro autista. Obrigada, professora. Nada. Eu só gostaria de lembrar ao pessoal, eu saí um pouquinho para outra sala e estou voltando também, mas eu queria lembrar o pessoal de aqueles que ainda não entregaram o relatório, o resumo, que entreguem, viu? Tem pouca gente, muito pouca gente e todos justificados, viu? Mas, por favor, entreguem ou me digam alguma coisa, tá bom? No mais, espero que vocês estejam aproveitando o máximo isso aí, tá bom? Eu vou dar um abraço aí em Érica. Érica. Obrigada, professor. Eu vou assistir no YouTube, né? Vocês estão gravando, não estão? Sim, professor. Hoje, pronto. Hoje foi difícil, né? Porque todo mundo como é o nome dele? Padrão em São Paulo, Sandra com uma outra aula à tarde, eu aqui em Brasília e tal, mas espero que na semana que vem fique tudo bem. Um abraço aí para vocês, viu? Obrigada, professor. Valeu, professor. O próximo. Carlos. A gente vai fazer essa pergunta. Palestra. E assim, faz um tempo também que eu tenho estudado sobre intestino, assim, só para conhecer mais, mas eu não tenho. E muita coisa do que eu já estudei, né, eu vi na palestra, isso foi interessante. Não só isso, mas eu achei muito interessante a epistemologia, de fato, como mudou e como a saúde hoje considera diversos fatores, né, que geram a doença. E eu estava pensando em alguns fatores que talvez, eu não sei se há uma investigação mais profunda sobre isso, e eu acho que fica, a professora Érica pode responder depois, é o seguinte, a gente fala do fator ambiental, considerando o ambiente, né, várias coisas, mas o ambiente também vai ser um ambiente construído, né, a arquitetura. E o que acontece, por exemplo, em favelas ou comunidades? As casas, elas são extremamente insalubres. Às vezes, o quarto, ele não tem nem ventilação, nem iluminação, e isso promove, né, fungos, bactérias, o crescimento rapidamente disso, problemas respiratórios. E assim, eu fico pensando, né, que uma pesquisa relacionando o ambiente construído, principalmente em áreas
que são desprovidas de infraestrutura, como isso também pode afetar bastante, né, o desenvolvimento de uma criança, enfim. E tem outros que eu já ouvi falar também e por isso, só terminando esse assunto, né, das comunidades, as primeiras casas aqui do Recife, elas não tinham, por exemplo, banheiro. As casas do centro do Recife, enfim, né? Aí teve uma época que teve uma reforma urbanística que botaram banheiro em todas as casas. Então, quão importante é olhar também, né, para o ambiente físico, né, que a pessoa está vivendo, que a pessoa está criando, né? A questão da iluminação, muitas vezes as casas são extremamente escuras e como isso pode afetar, né? Eu não sei, mas eu acredito que pode afetar bastante o desenvolvimento de a criança não ter muito acesso à luz solar, né? Enfim. Aí também vem essa questão da luz. Eu já escutei sobre pesquisas falando sobre hospitais e sobre a doença relacionado ao leito próximo ou não de janelas. E como o fato de ter uma janela que, de certa forma, mostre quando é dia e mostre quando é noite para o paciente, né? Talvez não só o entendimento cognitivo, mas talvez alguma coisa na retina, enfim. E isso tem influência na recuperação dele. Mas eu só queria pontuar, né, nessa questão ambiental, para a gente também não esquecer do ambiente construído. Aí eu não sei se a professora Ética já ouviu alguma coisa falar sobre isso. No, dentro dos modelos multicausais, eu falei sobre o modelo social. Aí entra o ambiente, ou seja, o acesso a esgoto, a moradia. Então, com certeza, Carlos, que afetaria, com certeza. Uma mãe, por exemplo, grávida, que é uma mulher grávida, que ela não tenha acesso à água potável, ela tem maior risco que infecções, parasitose. Então, tudo isso, por exemplo, uma parasitose pode derivar em uma anemia. Então, tudo isso, todo esse ambiente vai afetar o desenvolvimento da criança. Então, assim, com certeza, a parte da urbanização, como essa casa, se é pequena, se não tem ventilação adequada, se está exposta, por exemplo, a dengue, tem zika, tem chikungunya, tudo isso, com certeza, vai afetar o desenvolvimento dessa criança. E em relação aos hospitais, isso se relaciona com a cronobiologia. Nós temos nosso relógio biológico, ou seja, que de acordo à luz do dia, tá certo? Se liberam hormônios. Qual hormônio liberamos? O cortisol, que é aquele hormônio que nos acorda e nos ajuda a sair da cama, tá certo? E durante a noite precisamos o quê? Da escuridão para liberar a melatonina. Então, é aquele hormônio que nos acalma. Então, um sobe pela manhã e outro desce, e outro aumenta pela noite e outro desce. Nos hospitais, por ter o tempo todo ligadas às luzes, essa cronobiologia se perde. Então, pode ser que essa luz ligada a 24 horas cause, por exemplo, um aumento de cortisol o tempo todo, que o organismo não consiga, não tem essa mudança. E aí pode ser que isso aumente, por exemplo, um estresse naquele paciente. E isso complica, incluso, a recuperação do ambiente. Então, por isso, o ambiente, falamos tudo. Não é apenas alimentação, são contaminantes, são o tipo de estrutura, se tenho acesso, se não tenho acesso a ambiente limpo, se tenho acesso a água potável. E também, então, agora se traz essa parte mais humanizada, não porque esteja doente, vou tratar como que se não estivesse vivo. Não, está vivo e uma pessoa que está doente, mas precisa, por exemplo, interagir e colocar isso em janela, por exemplo, para que observe que é de dia, desligar as luzes, por exemplo, alguns hospitais optam também por isso, que acham
muito interessante, muito bom para os pacientes que às vezes não têm janela, pelo menos pela noite também desligar a luz, para que tenha essa troca de hormônios e tenham aquele sono reparador, que também esse sono reparador vai contribuir com a recuperação do paciente. Espero ter respondido outras perguntas. Muito obrigado. Só realmente reforçou e realmente, assim, eu acho que eu tinha escutado a senhora o ambiente, falando inclusive do ambiente construído, né? Mas me veio essas questões, só queria pontuar. A senhora complementou e me fez entender muito melhor, né? Determinadas questões. Obrigado, professor. De nada, Carlos. A todos, boa tarde. Professora, boa tarde. Foi uma alegria. Interessa bastante o trabalho que eu desenvolvi na minha pós-graduação em neuropsicologia foi sobre sofrimento cerebral e o desenvolvimento de doenças do neurodesenvolvimento, né? Especificamente o TDAH e também um pouquinho do TEA, né? Do autismo. E aí eu fiz um estudo de caso, né, de uma mãe que consumiu álcool durante toda a gravidez, né? E esse bebê teve morte, foi ressuscitado ao nascer, parada cardiorrespiratória, e logo em seguida, com 3, 4 anos, foi diagnosticado com TDAH e tem feito as intervenções precoces, né? Que é tão importante. E aí eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de, há 2 anos atrás, quando eu fiz meu trabalho, ter tido acesso a essa sua palestra, que é tão rica, traz pontos tão atuais. Muito, muito bacana, professora. Só para dar um complemento aqui, falou de autismo e Covid. Autismo tem sido o meu foco de trabalho atualmente. Eu sou neuropsicóloga e eu trabalho fazendo laudos para subsidiar diagnósticos, e aí eu tenho acompanhado algumas pesquisas que falaram do Covid e o autismo, que tem uma correlação por conta das mães que estavam grávidas na época do Covid, causou essa inflamação, né? E já se sabe que o autismo ele também é originado por alguma questão inflamatória no organismo. É uma das causas, né? O autismo ainda é uma grande incógnita da medicina, mas por isso que teve esse boom, né, da Covid para cá de autismo, foi um dos motivos, né? E muita gente fazendo fake news associou as vacinas e não tem nada a ver. Foi uma série de fatores, inclusive o estresse, da própria inflamação do corpo, e também os instrumentos da psicologia, né, que evoluíram, que hoje, tanto a psiquiatria quanto a psicologia, a neurologia, eles nos dão condições de identificar o autismo precocemente, e até em adultos, né, tardiamente. Mas eu também achei interessante, porque eu ouvi recentemente ainda sobre o autismo, uma pesquisa que diz que as mães de crianças neuroatípicas, elas têm um nível de estresse que é análogo aos soldados no pós-guerra. Então, veja só que coisa absurda, né? Mães de crianças com autismo, elas têm esse nível de estresse super elevado. Mas muitas questões e muitas coisas super interessantes ainda para serem desdobradas. Eu queria saber, professora, se há na epigenética ou na memória genética especificamente algum estudo voltado para a questão da memória genética das emoções, né? Porque a gente, quando fala de emoções, é algo muito mais intrínseco e difícil de né? Saber de que forma o medo ou a coragem pode ser transmitido e é possível, depois de 4 até 10 gerações, ver essa matrilinearidade. Eu também trabalho com árvore genealógica e eu gosto muito desse estudo, né? Esse estudo familiar histórico. E aí eu queria saber de que forma já há estudos nessa área, a questão da memória genética das emoções. Assim, obrigada, Alessandra. Eu também acho que esse tema casa perfeitamente com sua área, que é a psicologia,
porque, como agora vemos, e também a Mércia perguntou sobre o surgimento dessas doenças do comportamento, ansiedade, pacientes com neurodivergentes, enfim. Então, a importância de ver como esse ambiente, e você trouxe um ponto bem importante, a mulher está exposta. Antigamente, a mulher não trabalhava, ficava em casa. Agora, a mulher está exposta ao ambiente laboral, então a mulher está exposta ao estresse maior. E como vimos, esse ambiente laboral pode causar um estresse, que esse estresse pode alterar o desenvolvimento desse cérebro, que depois é traduzido como doença. Adolescentes com mudanças comportamentais, agressivos, ou como autismo, ou como depressão na idade adulta, nos idosos. Então, realmente, assim, em relação às emoções, eu não tenho visto um estudo, mas tem estudos falando sobre esse efeito desse cortisol, desse estresse, tanto pelo ambiente de trabalho, pela alimentação, pelo estado de saúde dessa mulher, por exemplo, de obesidade, e que está relacionado com essa disfunção a nível do cérebro, e que pode trazer essas alterações. Então, aí vem, por exemplo, que o trabalho dos psicólogos, trazendo essa saúde para essas mulheres, no ambiente, por exemplo, laboral, para que essa mulher, por exemplo, que está grávida, não seja acolhida e também vista desde esse ponto de vista que ela está gerando um novo ser e que esse ambiente em que ela está inserida é importante para o desenvolvimento dessa nova pessoa. Obrigada, professora. De nada. Vamos para a seguinte pergunta. Eu estava com o áudio, com a câmera ligada aí, nem toquei. Na verdade, eu nem tenho mais perguntas, porque, assim, é um tema tão amplo que é difícil, assim, até de perguntar alguma coisa. E, enfim, algumas perguntas que já foram feitas, já me contemplei. Eu gostaria de agradecer a professora Érica por trazer essa temática tão relevante, né? Porque a gente consegue enxergar a complexidade que existe sobre as questões relacionadas à saúde e trazer a importância dos determinantes sociais de saúde, dos modelos dos modelos multicausais é super importante para a gente compreender como é que esses fatores vão impactar, né, de alguma forma, a saúde do ser humano como um todo. E eu gostaria de comentar um pouco sobre a questão da obesidade, né? Então, muito se fala sobre a obesidade, sobre quais são os fatores que acarretam a obesidade, e eu escuto bastante que parece ser uma coisa muito simples de ser cuidada. Então, para um indivíduo que é obeso, existem dois remédios, duas soluções: atividade física e nutrição, e alimentação saudável. Mas não é somente isso. Então, a gente consegue observar que, da temática que você trouxe, professora, que a obesidade ela não é somente isso. Ela é muito mais do que se enxerga por fora, né? Do corpo físico. É uma questão que atravessa outros fatores ambientais, fatores sociais, aspectos mentais desse indivíduo com obesidade, e tudo isso vai implicar ou não na perda de peso, que vai ser o resultado ali final do esforço que ele vai colocar para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o seu quadro de saúde, seu estado geral. Então, eu gostaria de dizer que eu estou totalmente extasiado com a sua palestra. Foi, assim, muito enriquecedora para mim também. E muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, José. Tem toda a razão. Por isso, quem é da área da saúde é um trabalho multiprofissional, que cada um de nós, em nossa área, temos um papel importante na prevenção e no tratamento desses indivíduos, seja educador físico, enfermeiro, médico, nutricionista, psicólogo, até os colegas que estão aqui da arquitetura também. Então, todos temos nosso papel na contribuição, tá certo, de ter um melhor ambiente em que nós desenvolvemos e também que esses novos indivíduos se vão desenvolver. Obrigada por sua contribuição, José. Vamos para o próximo.
sobre... Boa tarde, professora. Boa tarde. Belíssima apresentação, é realmente um tema muito interessante. Nós já tínhamos abordado alguns aspectos no semestre passado, algumas aulas, depois, incluindo as aulas de neurociências, conceitos de genética. Então, agradeço por trazer ainda mais. Já anotei todos os passos aqui, não só pela elaboração do resumo, mas um dia, quando eu der aula a outros alunos, eu sou neurologista, sou médico de formação, já tem um bom começo aí. Com Uma certeza. visão bem mais ampliada de quando eu aprendi na faculdade e desenvolvi na residência. Então, realmente, eu agradeço. E gostaria de lembrar também um exemplo muito vivo que nós temos até hoje, são o exemplo dos índios Pimas, né, que ficam na fronteira ali do Arizona com o México. Então, eles tiveram o primeiro contato ali no século XIV, basicamente com os primeiros colonizadores, depois mais adiante, no século XVII, quando eles começaram outras populações, né, inicialmente os espanhóis, depois aqueles que começaram a se fixar, começaram a promover uma mudança muito intensa na cultura e na maneira com que eles se relacionavam com o meio ambiente. Então, na parte do deserto, por exemplo, houve o desvio de um curso do rio que passava por dentro das terras dos índios Pimas, né, no Arizona, da parte dos Estados Unidos, né? E isso afetou a agricultura, eles passaram por um período de fome e o governo interviu e resolveu custear todos vamos dizer assim, os impactos, né? Atenuar os impactos ambientais e ecológicos que foram promovidos ao longo de anos por conta da mal demarcação ou da alteração geográfica no ambiente natural deles. E eram populações de índios que, como eram populações relacionadas ao deserto, levavam tempo para adquirir comida, né? Então, quando eles tinham contato com o ambiente, conseguiam caçar, conseguiam coletar, eles ingeriam grande quantidade porque, do ponto de vista genético e adaptativo, né? Esse um período de restrição novamente até encontrar novos alimentos, etc. Então, é uma população que tinha um fenótipo X. A partir do momento que o governo chegou lá, e como fruto dessas alterações históricas e ambientais de conflitos com outras populações de outros locais, começaram a fornecer a dieta ocidental clássica americana. E, por exemplo, eles são conhecidos como os que têm maior índice de diabetes do mundo. Em torno de quase 40% da população dos índios Pimas dos Estados Unidos, o Arizona, tem diabetes. E em torno de 70%, veja só, são hipertensos e obesos. Ou seja, geneticamente, vamos dizer, tinha uma programação genética para restrição. A partir do momento que começaram a ter a facilidade e esse processo de aculturação, de introdução de outros alimentos e até elementos da cultura, começaram a desenvolver aquele gene que era responsável por o comportamento de adquirir grande quantidade de alimento, agora virou um inimigo, né? Então, só mais para trazer esse exemplo de como essas modificações às vezes impactam, como a senhora já falou. Que bom que nós estamos aqui ouvindo, né? Somos jovens, muitos pretendem formar família, né? Somos educadores, então isso é fundamental. Parabéns mais uma vez pela aula. Obrigado. Obrigada, Jonathan. Muito obrigada. E obrigada por trazer esse exemplo. Aí você trouxe o que falamos hoje na aula. Essa fase, esse período de adaptação que esses índios eles se adaptaram e depois quando tiveram a oportunidade de um ambiente mais rico em nutrientes, em calorias, em gordura, por exemplo, com a alimentação ocidentalizada, então aí vem o fenótipo poupador e aí causante depois de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta, como bem falou, tanto diabetes como obesidade. Então. E os seus contemporâneos, os índios Pimas mexicanos, mantiveram suas tradições e continuaram saudáveis. Veja só, um exemplo de até hoje, né? Continuam com um estilo de vida parecido ao que era no século XVIII, XIX.
um contraste muito grande. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada por sua contribuição, Jonathan. Obrigada. Vamos para o próximo. Tainá, pode fazer sua pergunta, Tainá. Oi, professora. Obrigada, viu? Boa tarde. Boa tarde, Tainá. Então, eu sou arquiteta, certo? Uhum. E as perguntas que o Carlos fez, principalmente sobre os hospitais, foram assim essenciais para mim. Que a senhora falou assim, me ajudou, já escrevi alguma coisa aqui que me abriu a mente, porque os últimos 4 anos, mais ou menos, eu tenho tido uma briga pessoal muito grande, certo? Que eu acabei transformando em tema de mestrado. Então, essa linha tênue, bem fininha aí, entre separar, né, a minha vida pessoal do que realmente se precisa ser falado no mestrado, ela é muito fininha. Então, assim, eu fico muito preocupada. Então, a parte de arquitetura, o Carlos já tirou minhas dúvidas com a senhora, certo? Sem querer, eu acho, sabendo, não sei. Mas a parte... acho que eu já falei para vocês, né, que eu estou falando sobre hospitais, de espaços hospitalares no setor de oncologia pediátrico, certo? Mas, assim, uma curiosidade pessoal que eu vou tentar escrever de forma não pessoal, que essa carga genética, certo? Que o indivíduo pode ter de passar dos seus antecedentes para os seus descendentes das doenças autoimunes, certo? No dia 8 de agosto de 2021, meu filho foi internado com suspeita de leucemia. Eu achei que ele estava com suspeita de virose, né? Poderia também... fizeram vários exames para saber se não era algo relacionado ao Covid, ou na época tinham as 5 variantes também. Aí, até que a médica decidiu sair da urgência para a UTI, dizendo que ele estava com suspeita de leucemia. Mas 10 dias depois de internação, disseram que ele estava com a doença autoimune, chamada anemia hemolítica autoimune, certo? Que pelo pouco que eu entendi da época, e que eu carrego até hoje essa frase, essa questão das células se dobraram, né, se multiplicaram, de tamanho também, elas ficaram maior, e elas comeram as outras células, autodestruíram as outras células, no caso as hemoglobinas, causando a anemia, certo? Aí eu fui acusada de, por ser vegana, ter deixado meu filho doente. Então, causou aí uma série de incidentes, né, jurídicos. E eu, através do mestrado, eu estou tentando fazer minha autodefesa aqui, certo? Porque a alimentação vegana... eu não vou falar, né, no mestrado sobre alimentação vegana e alimentação carnista, porque, para mim, está muito claro aí a quantidade de crianças doentes nos hospitais e pouco se ouve falar sobre o veganismo lá dentro. Então, assim, eu acredito que não seja 100% aí essas doenças de câncer, leucemia, doenças autoimunes, não seja aí relacionado com essa briga do vegano contra o carnista e vice-versa. Mas eu queria também saber entender melhor, certo? Sobre essa carga genética que a gente carrega e que possa ter passado para ele. Obrigada pela pergunta, Tainá. Como vimos, nós temos nossos genes que nós herdamos de nossos pais, por exemplo, em seu caso. Se não sei, se em sua família tem, por exemplo, alguém da família com essa doença, que agora está seu filho, se alguma doença autoimune, então nós podemos apresentar, tá certo? Que seria essa parte da genética, doenças que tiveram o nosso avô, o nosso pai, tá certo? A nossa mãe. Mas, para que essa doença seja manifestada, tem que haver também o fator ambiental, que por isso é que aí falamos da epigenética.
E isso que tenta agora, atualmente, é a epigenética. E também falei, por exemplo, que agora incluso tem testes que nós fazemos para ver os polimorfismos, ou seja, seriam as doenças que estão aí guardadas, que estão aí recessivas, e que, por exemplo, com a mudança do estilo de vida, certo? Nós poderíamos, como, não deixar que essas doenças surjam, apareçam. Aí, na verdade, eu não sou especialista em doenças, por exemplo, inflamatórias, mas, assim, de forma geral, nós podemos herdar e podemos, certo, desenvolver essas doenças. Mas aí também tem o ambiente, tá certo, para que aquela doença também possa se desenvolver. Aí teria que ser feito um estudo, por exemplo, se na sua família tem, por exemplo, algum familiar tem alguma doença inflamatória, autoimune, ou qual foi o motivo para que nesse caso seu filho tenha surgido. Mas assim, de forma geral, as doenças, elas aparecem porque nós temos uma carga genética, que vemos aí dos pais, dos avós, e esses fatores ambientais podem contribuir, sim. E como vimos aqui, a nutrição, ela pode contribuir, pode. Mas aí, em seu caso, não poderia dizer se uma alimentação vegana, ela é a causa para o surgimento de uma doença, com a que tem seu filho. Aí teria que ser feito um estudo, um segmento, por exemplo, para saber quais seriam as causas para o desencadeamento dessa doença. Espero ter respondido a sua pergunta, Tainá. De nada, Tainá. Vamos para o próximo. Já sim? Próxima pergunta. Olá, professora, boa tarde. Pessoal, Eu queria primeiro parabenizar pela apresentação, foi uma aula riquíssima e também sou, assim como a Alexandra, psicólogo e aí, assim, muitos conceitos, principalmente na questão, assim, dos modelos multicausais da doença, a gente vê muito no campo da psicopatologia, mas minha dúvida era mais na seguinte linha. No semestre passado, aqui no programa, na disciplina de Neurociência e Comportamento, quem estava fazendo, a gente viu discutiu um artigo sobre um artigo experimental, voltado à ideia de estresse precoce em cangos fêmeas, e a relação disso com a fertilidade e capacidade de reprodução na vida adulta. E aí foi um artigo bem interessante, assim, se não me engano, ele era da Nature, se não me engano, então, assim, um rico metodológico bem alto. E aí as conclusões foram realmente que essa relação existia, e aí no final a gente até levantou hipóteses sobre como seria essa translação para os seres humanos, né? Já a professora foi muito feliz no comentário dela, voltado para o contexto de guerras, de fertilidade, por exemplo, no contexto Segunda Guerra, em países que foram mais afetados, na Europa. E aí, assim, ao meu ver, se relacionou bastante com o conteúdo da aula de hoje, né? Principalmente quando você trouxe essa relação com a fome holandesa, por exemplo. Eu queria saber, assim, quais seriam os principais desafios, metodologicamente falando, nesse processo de translação, né? De você observar esse fenômeno acontecendo a nível celular em estudos experimentais, e quais seriam os principais desafios da gente conseguir fazer uma afirmação de correlação, por exemplo, a nível epigenético ou a nível justamente de relação entre fatores, como foi bem dito, né, de saúde, até mesmo pré-natal, e fatores ambientais e sociais, questões patológicas na vida adulta em seres humanos. Como é que esse processo de relação acontece, quais os desafios a nível de rigor metodológico mesmo? Obrigada pela pergunta, Saulo. Bom, os estudos preclínicos, eles estão aí justamente porque muitas coisas, por falta de ética, não podemos fazer com seres humanos, tá certo? Não vou poder expor a uma mulher a desnutrição para ver o que acontece com o filho, tá certo? Mas, assim,
temos os estudos epidemiológicos, por exemplo, por isso tem aí na imagem os estudos experimentais e os estudos epidemiológicos. E nesses estudos epidemiológicos, aí se observa, por exemplo, mulheres com obesidade, já que elas têm obesidade, por exemplo, o tema que você trouxe sobre a reprodução. Essa obesidade, por exemplo, pode estar relacionado com o ovário policístico, esse ovário policístico pode estar relacionado com resistência insulínica, essa resistência insulínica pode estar relacionada com quê? Com infertilidade. Então, os estudos experimentais, eles nos ajudam, tá certo? Aquilo que não podemos alcançar em estudos com humanos, tá certo? Mas também temos no DORA, tá certo? Também temos os estudos epidemiológicos, ou seja, aquela população que já tem essa característica e como se manifesta, por exemplo, em uma alteração em uma doença. Então, eu acredito que ambas se complementam, cada uma com suas limitações, mas, obviamente, não podemos inferir que tudo o que acontece, por exemplo, no modelo experimental, vai acontecer em um humano. Também não podemos, porque por mais que, por exemplo, se aqui no laboratório trabalhamos com ratos, por mais que muitos aspectos se pareçam com o humano, mas não deixa de ser um modelo experimental. Então, realmente, temos desafios, mas o importante é ver em que esses, por exemplo, estudos pré-clínicos podem contribuir, por exemplo, para aqueles estudos epidemiológicos. Então, apesar de que não possamos comparar e dizer que vai acontecer o mesmo, mas com certeza vão contribuir. Por exemplo, no final, eu tinha colocado, por exemplo, aqui uns estudos que se realiza aqui o professor Raul, e, por exemplo, tem estudos usando os polifenóis, tentando reverter, através da epigenética, tentando reverter, por exemplo, os efeitos. Por exemplo, uma dieta hiperlipídica durante esse período crítico do desenvolvimento causa que uma neuroinflamação, uma inflamação em diferentes tecidos. Mas se eu dou uma substância, como, por exemplo, um polifenol, que não é um fármaco, mas que eu posso encontrar nos alimentos, por exemplo, mas nesse estudo experimental eu estou tentando reverter esse efeito. Então, por exemplo, se isso traduz para uma população, então, se no animal, no estudo experimental, eu observo uma diminuição, por exemplo, dessa neuroinflamação, então, vou motivar para que aqueles indivíduos consumam alimentos fortes, por exemplo, desses polifenóis. Então, em certa parte, podemos relacionar, não podemos dizer que, de fato, vamos encontrar os mesmos efeitos, mas ajuda também a poder entender, tá certo, o que acontece e também para trazer novas alternativas, como, por exemplo, de tratamentos, como, por exemplo, tratamentos não farmacológicos e que pode ser tratado através da alimentação. Professor, entendi. Muito obrigado pela resposta. De nada. Tem outra pergunta? Professora, eu queria só perguntar a senhora uma coisa. Estamos gravando, né? Eu queria saber se eu posso depois disponibilizar para a minha esposa, que ela está também fazendo mestrado, só que em outro programa aqui na UFPR. Pode disponibilizar, com certeza. Ok, é porque a pesquisa dela é com desenvolvimento infantil, então eu acho que vai ser importante para ela assistir. Tá certo, com certeza. Vai ser ótimo que ela possa assistir. Tá bom, professor. Obrigado, viu? Nada. Temos alguma outra pergunta? Alguém mais tem alguma outra pergunta, alguma outra dúvida? Vamos ver o que ninguém mais tem, não é, Joacim? Ninguém mais tem outra pergunta? A aula de hoje. Quero agradecer, já finalizamos, são as 4 da tarde. Quero agradecer a todos. É um tema muito interessante que eu gosto muito. Eu sou nutricionista e sou apaixonada e acredito que podemos fazer mudanças e tenho com certeza que cada um de vocês, da área que se encontra, de educação física, da psicologia,
fisioterapia, da nutrição, até da arquitetura, de qualquer área, do médico, neurologista, cada um dentro de sua área, acredito que podemos fazer a diferença nas nossas próprias vidas, nas vidas que estão ao nosso redor e também dos pacientes ou das pessoas que tratamos. Eu espero ter contribuído e nos vemos na próxima palestra, na próxima terça-feira, e não esqueçam de enviar os resumos para o professor Raul. Um abraço para todos.